Muito bem, minhas queridas e meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prado GTS. Vamos continuar o nosso estudo de planilhas Google. Desta vez vamos usar a função C para criar a nossa planilha de fatura, tá? Então, relembrando que nós temos aqui, nós temos uma planilha fatura, onde nós já criamos a função PROCV, e ela já está retornando o valor do produto. O problema é que quando não tem um código aqui selecionado, ele traz esse NA, tá? E como eu não arrastei aqui ainda, ele também vai trazer o NA para o preço unitário. Inclusive aqui também vai dar um probleminha aqui no preço total, tá? Porque se eu arrastar isso aqui, ele não vai fazer a multiplicação correta. Então, é isso que nós precisamos acertar na nossa planilha. Para conseguirmos resolver esse problema, nós precisamos entender uma função que nós vamos ver agora, que é a função C. Só que antes de continuar com essa função C, eu vou fazer um pedido a você. Eu aprendi que aqui no YouTube, para que o canal cresça, a gente tem que ser pidão. Então eu vou pedir para que você, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e que também ajude a compartilhar esse canal com seus amigos, tá? Se você não gostar dos vídeos, compartilhe com seus inimigos. Caso você goste, compartilhe com os seus amigos. E não esquece de deixar o seu like. Isso, gente, ajuda, porque o YouTube ele tem um algoritmo. Então, quanto mais as pessoas comentam, quanto mais as pessoas assistem, quanto mais as pessoas compartilham com outros os vídeos disponibilizados para elas, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e o próprio YouTube vai divulgar para outras pessoas. Então eu peço a sua ajuda nesse sentido. Muito bem, sem mais delongas, sem mais merchan, vamos direto à nossa função. Então, o que é a função C, gente? A função C é uma função de tomada de decisão, uma função que torna a sua planilha inteligente, tá? Então, se você estiver usando o Excel em inglês, vai ser if, tá? Vai ser if. Então, o que ela faz? Ela retorna um valor se uma expressão lógica for verdadeira e outra for falsa, né? Então, se ela for verdadeira, ela retorna uma coisa, se ela for falsa, ela retorna outra. A sintaxe dela é a seguinte. Então, C, eu tenho um argumento expressão lógica, eu tenho um outro argumento valor ser verdadeiro e um outro argumento valor ser falso. O primeiro argumento, aqui expressão lógica, é uma expressão ou referência a uma célula que contém uma expressão que representa um valor lógico. O que é um valor lógico, gente? É verdadeiro ou falso, tá? Então eu posso ter numa célula o valor falso, ou eu posso colocar um teste lógico ou uma expressão lógica que retorne um verdadeiro ou um falso. O segundo argumento é o valor ser verdadeiro. Então, esse valor é o valor que a função retorna se a expressão lógica for verdadeiro. E o valor ser falso é um argumento opcional, porém, se o teste lógico for falso, ele vai retornar falso, tá? Então, opcional, ele é em branco por padrão. O valor que a função retorna se a expressão lógica for falso. Legal? Muito bem, vamos fazer isso na prática lá na nossa planilha. O que nós temos aqui, gente, nessa planilha aqui? Eu tenho já uma função PROCV, que nós vimos no último vídeo. Caso você não tenha visto esse vídeo do PROCV, recomendo que você dê uma olhada nele para que a gente possa seguir, né, num caminho lógico, num caminho que faça sentido para você. Então eu vou deixar um espacinho, vou voltar aqui e vou digitar C. Então o primeiro argumento, o teste lógico. O que eu vou afirmar? O teste lógico eu considero como uma afirmação. Eu vou afirmar que esta célula aqui, a B10, é igual a vazio, certo? Então, eu estou afirmando que ela é vazia. Se for verdadeira essa minha afirmação, o que eu quero colocar nessa célula? Eu quero deixar vazio, porque se não tem código, eu não quero fazer o PROCV. Ponto e vírgula e vou para o falso. Então, se isso aqui for falso, ou seja, tem uma coisa, então P1
tem P1 na célula, então não é vazio. Se não é vazio, é falso. Então, se for falso, ele vai fazer o quê? O terceiro argumento, que é o PROC-V. Fecha o parênteses e Enter. Aparentemente nada mudou, porém, quando eu arrasto para as outras células que não têm valores na coluna código, ele já deixa tudo certinho, tá? É bem legal essa função. Aqui eu também tenho um PROC-V, né? Esse PROC-V eu também vou colocar um C antes dele, então se a minha célula a B10 for igual a vazio, eu poderia inverter aqui, gente, ó. Se for diferente de vazio, faça o PROC-V, né? Se for diferente é porque tem. E se não for, se não for diferente de vazio, é porque é igual a vazio, então eu quero deixar vazio. Então, não importa se eu coloco no verdadeiro ou no falso, o que importa é que faça sentido aquilo que eu vou colocar, tem que ter lógica, tá? Então, nesse aqui, quando isso aqui for verdadeiro, é porque tem algo preenchido. Se tem algo preenchido, eu quero fazer o PROC-V, que é o meu verdadeiro. Se não for igual, diferente de vazio, significa que é igual ao vazio, que é o falso. Então, se for falso, não tem nada lá, então eu deixo em branco. Agora eu posso simplesmente arrastar aqui, legal? Se eu digito algum valor, P2, coloco uma quantidade aqui, ele vai trazer os valores, e aqui faltou fazer o cálculo, né? Então, no cálculo, eu também vou usar a função C. Se esta célula aqui for igual a vazio, faça vazio. Se não, faça a multiplicação. Simples assim. Então agora eu já posso simplesmente arrastar. Eu poderia ter dado confirmado ali, mas eu preferi arrastar, tá? Olha só que legal, gente. Então eu já tenho a função C aqui dentro, junto com o PROC-V, garantindo que ele só vai fazer o PROC-V quando eu tiver aqui, caso eu tenha algum código de produto. Se está vazio, ele não faz nada. Se não está vazio, ele faz o PROC-V. A mesma coisa aqui para o preço unitário. Legal, pessoal? Então isso aqui é uma... Gente, função C, PROC-V, PROC-X, C-erro, são funções que você vai usar no dia a dia, tá? Então eu recomendo que você pratique. Eu já deixei no vídeo passado o link dessa planilha para você poder fazer uma cópia para o seu drive e trabalhar com ela, acompanhar o vídeo junto comigo aqui, para que a gente possa realmente entender, tá, gente? Para ter habilidade para um entendimento bom, eu creio que a melhor coisa que tem é praticar, fazer junto. Então você pode ir fazendo umas pausas, deu erro, dá mais uma olhadinha no vídeo. Se não entender, se eu passei uma mensagem que não foi clara para você, coloca um comentário ali no vídeo, que eu terei o maior prazer em responder você. Legal, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.